Olá, vou continuar a falar do artigo 70, inciso 5 em diante, né? Parei no inciso 4 no bloco anterior, agora vou continuar a partir do inciso 5. Lembrando que temos 71 incisos, tá? Então vamos continuar que nós já conseguimos aprender 4 incisos. Vamos para o inciso 5. Veja bem. Compete ao presidente do tribunal expedir editais de concurso para ingresso na carreira da magistratura, levando os pedidos de inscrição à apreciação do tribunal pleno. Então, quando a gente estudou o artigo 30, 31 em diante da Lei Complementar 17, a gente aprendeu que o tribunal pleno tem competência para homologar as inscrições dos candidatos em concurso para magistrado, para juiz do Poder Judiciário do Amazonas. E agora a gente está aprendendo que quem faz publicar o edital é o presidente. E aí depois que as pessoas se inscrevem, aí o presidente envia o processo de inscrição lá para o Tribunal Pleno e o Tribunal Pleno homologa ou não a inscrição daquele respectivo candidato. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui não, né? Esse inciso 5. Vamos para o inciso 6. Compete ao presidente do tribunal ordenar a publicação referente ao preenchimento de cargo de desembargador, no caso do artigo 94 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição Estadual. Isso aqui tem a ver com o preenchimento do cargo de desembargador quando existir uma vaga de membro do Tribunal de Justiça, ou seja, de membro em último nível de carreira, que é o desembargador. Então, quando tiver um cargo vago de desembargador e esse cargo for preenchido, aí o presidente vai ordenar que se publique no Diário Oficial, no Diário de Justiça Oficial, uma informação dizendo que aquele cargo que estava vago passou a se tornar provido, um cargo provido pela pessoa que tomou posse no cargo de desembargador. Beleza? Ok. Bom, o inciso 6 também dá para notar que é uma competência relacionada ao chefe, né, e não ao subordinado. Então vamos ao inciso 7. Compete ao presidente do tribunal intervir nos julgamentos de natureza administrativa e nas deliberações do Conselho da Magistratura. Bom, muito óbvio, porque o presidente do tribunal, ele é o presidente do Conselho da Magistratura, então quando estiver acontecendo algum julgamento no âmbito do Conselho da Magistratura, o presidente tem a prerrogativa de argumentar, de convencer os demais julgadores e de expor as suas ideias de forma fundamentada, beleza? É exatamente o que está escrito aqui, intervir nos julgamentos de natureza administrativa e intervir nas deliberações do Conselho. Ok. Inciso 8. Compete ao presidente do tribunal proferir voto de qualidade quando houver empate, se a solução deste não estiver de outro modo regulada. Então é o seguinte, se a lei permitir o voto de qualidade, o presidente terá o voto de qualidade para desempatar o impasse. Ok? Então, imaginemos uma sessão do Tribunal Pleno, né? Conforme a gente já aprendeu, para que uma sessão do Tribunal Pleno seja iniciada, é necessária a presença da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno. Como o Tribunal Pleno tem 26 desembargadores à luz do artigo 428 da Lei Complementar 17, a metade de 26 é 12, a metade de 26 é 13, mais 1, 14. Então, para que uma sessão do Tribunal Pleno se inicie, é necessária a presença de 14 desembargadores. Imagine que 14 desembargadores estejam, 20 desembargadores, de 26, 20 estão presentes. É possível iniciar a sessão? Sim, é possível, porque é mais de 14. E beleza. Imagine que desses 20, 10 profiram um voto dizendo sim, e 10
profira um voto dizendo não. O artigo 70, inciso 8, está dizendo que o presidente pode votar para desempatar, porque o presidente tem um voto de qualidade. Ok? Beleza. Vamos para o inciso 9. O inciso 9 ele tem várias alíneas, tem 5 alíneas. Então veja bem. Compete ao presidente do tribunal participar do julgamento das questões constitucionais e funcionar como relator privativo com direito a voto nos seguintes feitos: suspeição de desembargador e do procurador-geral de justiça, reclamação sobre a antiguidade de magistrado, aposentadoria de magistrado, reversão ou aproveitamento de magistrado e nos demais casos previstos em lei ou previstos na Lei Complementar 17. Bom, então nesses casos aqui das alíneas A, das alíneas B, C, D e E, o presidente do tribunal ele será privativamente o relator do processo. Okay? Então, se um magistrado, um juiz ou um desembargador for solicitar a sua aposentadoria, quem vai ser o relator do processo será o presidente do tribunal, será o relator privativo, porque a competência aqui do inciso 9 estabelece de forma expressa: o presidente vai participar do julgamento das questões constitucionais e vai funcionar como relator privativo com direito a voto nos feitos aí de aposentadoria do magistrado. É interessante esse inciso 10, né? A banca poderia cobrar a seguinte questão: não será o presidente não tem prerrogativa de ser o relator privativo nos seguintes processos. Aí lista, copia e cola essa lista aqui, ó: suspeição de desembargador e do procurador-geral de justiça, reclamação sobre a antiguidade de magistrado, aposentadoria de magistrado, reversão ou aproveitamento de magistrado e nos demais casos previstos em lei. Aí ele cita esses 5 casos, ele tira um caso, muda alguma coisa em uma dessas alíneas, e aí você tem que encontrar o erro da questão, né? Então, tomemos cuidado. A suspeição do desembargador é aquele processo ou aquele incidente processual em que a parte, o interessado, está dizendo que o desembargador ele é suspeito para julgar a causa. Então, imagine que o prefeito esteja sendo processado pelo tribunal pleno porque ele cometeu um crime de estupro, por exemplo, estupro de vulneráveis. Bom, aí esse prefeito ele faz um pedido para o tribunal pleno dizendo que o desembargador tal ele é suspeito porque ele é muito amigo do prefeito. Então, quem é que vai julgar esse caso de suspeição, esse pedido do prefeito dizendo que o desembargador tal é amigo íntimo do prefeito e por isso é um julgador suspeito? Quem vai ser o relator do processo será o presidente do tribunal, porque o inciso 9, a linha A, diz isso, tá bom? Reclamação sobre a antiguidade do magistrado. Imagine que um magistrado ele tem 10 anos de serviço. Imagine que um magistrado tem 20 anos de serviço e o outro magistrado, o magistrado José tem 20 anos de serviço e o magistrado Pedro tem 19 anos de serviço. Aí eles vão concorrer qualquer coisa, uma vara, vão concorrer, abriu vaga em uma vara civil e aí o José e esses 2 desembargadores estão querendo participar dessa vara, ser removidos para essa vara que está vaga. Aí o tribunal fala que para o juiz poder ser o titular dessa vara que está vaga, a vara civil, deve se inscrever e aí o tribunal vai escolher o membro que tiver mais tempo de serviço na magistratura, ou seja, o mais antigo. E aí tem o Pedro e o José. O José tem 20 anos, o Pedro tem 19 de serviço, né, como juiz. Aí o tribunal escolhe o Pedro, que tem 19 anos de serviço, e coloca o Pedro lá na vaga, sendo que a regra era escolher o mais antigo.
Perceba que nesse caso o desembargador José, que era o mais antigo, ele não foi escolhido. Ele pode ingressar com uma reclamação, dizendo que ele era o mais antigo, era ele que deveria ser escolhido. E aí o desembargador presidente do tribunal será o relator desse caso de reclamação sobre a antiguidade, tá? A mesma coisa no caso de aposentadoria. Se um desembargador, se um magistrado pede aposentadoria, o relator do caso será o presidente do tribunal, o relator privativo. Mesma coisa, a reversão ou o aproveitamento do magistrado. Imagina aqui, ó, no caso da reversão. O que significa reversão? Reversão é o ato pelo qual o magistrado que já está aposentado retorna à atividade para continuar trabalhando como membro da ativa do Poder Judiciário, tá? Então, se um magistrado que está aposentado pede a reversão, o presidente do tribunal será o relator privativo e o presidente pode proferir voto, tá? Ou então aqui, ó, aproveitamento de magistrado. Aproveitamento de magistrado é quando um magistrado ele é colocado para ser aproveitado em outras funções. Nesse caso, ou aproveitado em alguma função dentro do tribunal. Nesse caso, o presidente do tribunal também será o relator, tá? Então, enfim, essas alíneas aqui, ó, é importante você ter o conhecimento dessas alíneas, tá? Tranquilo? Não tem muita dificuldade o inciso 9, não tem muita dificuldade o inciso 9. Vamos agora para o inciso 10, olha só. Compete ao presidente do tribunal conceder prorrogação de prazo para posse e exercício. Então, imagine o seguinte, quando você, por exemplo, se você for fazer o concurso para assistente judiciário do Tribunal do Amazonas, ou para analista judiciário do Tribunal do Amazonas, ou para juiz do Tribunal do Amazonas, se você passar no concurso, por exemplo, você passou em primeiro lugar, segundo lugar, dentro das vagas, o presidente vai nomear você para você trazer a documentação exigida, ok? E tomar posse se você estiver em posse de todas as documentações e exames admissionais exigidos pela lei, beleza? Ok, aí se você vai tomar posse no cargo, e você vai ter um prazo para entrar em exercício. Então perceba só, quando você é nomeado, você tem um prazo para tomar posse. Depois que você toma posse, você tem um prazo para entrar em exercício, ou seja, para começar efetivamente a trabalhar, tá? Então, assim, se caso você precisar de um prazo maior, você pode pedir para que o presidente prorrogue o prazo para tomar posse ou prorrogue o prazo para entrar em exercício. E aí, nesse caso, o seu pedido de prorrogação de prazo de posse ou prazo de exercício será analisado pelo presidente do tribunal, porque o inciso 10 está dizendo isso de forma expressa. Compete ao presidente do tribunal conceder prorrogação de prazo para a posse e para o exercício no cargo. Tá? Bem tranquilo o inciso 10, né? Vamos para o inciso 11, doutores. Veja bem. Compete ao presidente do tribunal presidir a audiência de instalação da comarca, de vara ou juizados especiais, podendo delegar essa atribuição a qualquer magistrado. Bom, essa competência nós já tínhamos o conhecimento dela. Por quê? Porque quando a gente lê o artigo 9, o artigo 9, o artigo 10, o artigo 11, 12, 13 em diante lá da Lei Complementar 17, a gente aprendeu que para uma cidade ser reconhecida como termo, ela tem que cumprir dois requisitos: ter um cartório extrajudicial, um tabelião, e ter um juiz de paz. Aí ela vai ser reconhecida como termo judiciário. Agora, para uma cidade ser reconhecida como comarca, ela tem que cumprir vários outros requisitos. Ela tem que cumprir pelo menos 10 requisitos que estão previstos lá no artigo 10 da Lei Complementar 17. Por exemplo, tem que ter um prédio para o fórum, tem que ter uma casa para o juiz, tem que ter uma casa para o promotor, tem que ter uma sala no fórum para o promotor, para o juiz, gabinete do juiz, tem que ter uma sala para o defensor público, tá? Tem que ter vários requisitos para que essa cidade seja reconhecida como
uma comarca. Lembrando que no Amazonas tem 62 municípios, isso aqui a gente já falou várias vezes, né? Desses 62 municípios, existe um município chamado Tonantins. O município de Tonantins ainda hoje não é reconhecido como comarca. O município de Tonantins é um termo judiciário. Beleza? Por quê? Porque não cumpriu todos os 10 requisitos mencionados no artigo 10 da Lei Complementar 17. Enfim. Fato é, se caso algum município vier a cumprir os requisitos do artigo 10, poderá ser instalada naquela cidade uma comarca? Poderá. E quem é que vai fazer a instalação, vai fazer a audiência, vai participar do ato solene de inauguração e instalação daquela comarca? O presidente do tribunal ou um desembargador que o presidente do tribunal designar, ou qualquer magistrado, juiz ou desembargador que o presidente do tribunal designar. Isso a gente já sabia porque estava escrito lá no artigo 10 em diante. No entanto, aqui no artigo 70, inciso 11, foi repetido este entendimento do qual você já tem o conhecimento, já tinha o conhecimento, beleza? Então é bem tranquilo aqui o inciso 11, né? Não tem muita dificuldade. Lembra-se que quando a gente leu o artigo 10, a gente aprendeu inclusive que desse ato solene de inauguração, aí, essa audiência de inauguração e de instalação da comarca, será lavrada uma ata, e essa ata será enviada para 8 lugares diferentes, lembra? Até mesmo para o arquivo público, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a imprensa oficial, e etc. Pois bem, sirva então essa informação como revisão, né? Porque você já sabia muito bem disso. Bom, então o inciso 11 é bem tranquilo, vamos para o inciso 12. Compete ao presidente do tribunal revisar e publicar anualmente a lista de antiguidade de desembargadores, juízes e servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, da Vara de Menores e da Capital e da Diretoria do Fórum. Então, vamos ler com calma o inciso 12, veja bem. Revisar e publicar anualmente a lista de antiguidade de desembargadores, juízes e servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, da Vara de Menores e da Diretoria do Fórum. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: como é que se sabe quem é o desembargador mais antigo, quem é o juiz mais antigo, quem é o desembargador mais recente, quem é o juiz mais recente e tudo mais? Como é que se sabe isso? Isso se sabe a partir da consulta da lista de antiguidade, que uma vez por ano deve ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Tá? E é o presidente do tribunal que vai fazer uma revisão sobre essa lista, para ver se essa lista está correta, se a antiguidade está correta, e então, a partir daí, vai ordenar que se publique a lista de antiguidade no Diário de Justiça Eletrônico, para que a população e para que os próprios servidores e os próprios magistrados, sejam juízes, sejam desembargadores, possam consultar essa lista para saber qual é o tempo de cada um dos membros do tribunal. Beleza? Ok, então. Atente só para esse final aqui, a lista de desembargadores e a lista de juízes, é bem comum você saber essa informação, né? Agora, lista de antiguidade de servidores da Secretaria do Tribunal, servidores da Corregedoria Geral de Justiça e servidores da Vara de Menores e servidores da Diretoria do Fórum é algo mais incomum. A maioria das pessoas não sabem dessa lista de antiguidade, né, dos servidores. Então, lembre-se, não é só o magistrado, não é só o desembargador, não é só o juiz que terá uma lista de antiguidade publicada no Diário Oficial. Não. O servidor também, desde que seja servidor da Vara de Menores, do Fórum, da Diretoria do Fórum, da Corregedoria Geral de Justiça e da Secretaria do Tribunal de Justiça. Beleza? Ok, então vamos para o inciso 13. Veja bem, compete ao presidente do tribunal convocar a reunião extraordinária do Tribunal Pleno e do Conselho da Magistratura. Isso aqui a gente já sabia.
eu até fiz uma colinha aqui para sempre a gente estar revisando juntos. Eu disse a vocês que o Tribunal de Justiça ele tem 9 órgãos julgadores. Lembra-se? Primeiro órgão julgador, Tribunal Pleno, 26 desembargadores. Segundo órgão julgador, Conselho da Magistratura, 5 desembargadores. Terceiro órgão julgador, Câmaras Reunidas, 24 desembargadores, que é a união de todos os 24 desembargadores que pertencem a cada uma das 6 câmaras isoladas, sejam criminais, sejam cíveis. Então, só aqui temos 3 órgãos julgadores. Beleza, aí a gente aprendeu que temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Câmara Civil isolada, formada cada uma delas por 4 desembargadores. E depois a gente aprendeu que temos a primeira Câmara Criminal e a segunda Câmara Criminal, formada cada uma delas por 4 desembargadores. Beleza? Até aí tudo bem. A gente aprendeu também que o presidente do Tribunal de Justiça ele é o presidente do Tribunal Pleno e ele também é o presidente do Conselho da Magistratura. Tá? E a gente aprendeu que na segunda-feira, a primeira, segunda e a terceira e a quarta Câmara Civil e a primeira e a segunda Câmara Criminal, cada uma delas realizam uma sessão ordinária na segunda-feira. Então, na segunda-feira, são realizadas 6 sessões ordinárias. Primeira Câmara Civil, segunda, terceira e quarta Câmara Civil, primeira Câmara Criminal e segunda Câmara Criminal. Até aí tudo bem. Depois eu até anotei aqui no meu papel, tá? Depois a gente aprendeu que na terça-feira o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura realizam uma sessão ordinária, ok? E depois a gente aprendeu que as câmaras reunidas na quarta-feira realizam uma sessão ordinária, beleza. Agora, a gente também disse que se caso algum desses órgãos julgadores, como por exemplo o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura, se caso esses órgãos julgadores quiserem realizar uma segunda sessão na semana, por exemplo, na quinta, por exemplo, na sexta, o nome dessa segunda sessão é sessão extraordinária. E a gente aprendeu que quem tem a prerrogativa de convocar a sessão extraordinária no Tribunal Pleno e no Conselho da Magistratura é o presidente do Tribunal de Justiça. E, corroborando essas informações que a gente já tinha adiantado para vocês antes, vem aqui o artigo 70, inciso 13, para corroborar e dizer que, na verdade, realmente o presidente tem a competência para convocar a reunião extraordinária no Conselho da Magistratura e também no Tribunal Pleno. Ok? Tranquilo, então. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa por aqui, daqui a pouco a gente volta para comentar mais artigos sobre o artigo 7, mais incisos sobre o artigo 70 da Lei Complementar 17, continuando a partir do inciso 14, porque do inciso 1 até o inciso 13 já conseguimos vencê-los. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta, até logo.